Olá pessoal, olá a todos. Turma, eu vou fazer aqui o comentário da nossa primeira prova aqui, da turma 2, turma de segunda-feira. Vamos ver aqui a primeira questão, né? Nós temos 8 questões de múltipla escolha. A primeira questão fala o seguinte: sobre os minerais é correto afirmar, podem ser líquidos e gasosos? Não. Tem que estar em estado sólido, né? Possuem composição química definida e arranjo atômico ordenado? Sim, certo? O item B é o correto. São sempre formados por um único elemento? Não. A maioria dos elementos, né, dos minerais, são formados por mais de um elemento. Tem alguns que podem ser formados por um único elemento, mas não é o caso. São exclusivamente de origem biológica? Não. Tá? Segunda questão. Em estudos hidrogeológicos, né, as rochas sedimentares porosas são preferidas como aquíferos por quê? Porque elas são impermeáveis? Não, pessoal. Possuem alta interconectividade de poros? Sim. São sempre resistentes mecanicamente? Não. As rochas sedimentares são mais frágeis. Não sofrem temperismo? Não. Todas as rochas sofrem temperismo, tá? Inclusive elas são mais suscetíveis em temperismo. Terceira questão. Rugosidade de uma descontinuidade influencia diretamente? E aí, você tem que lembrar ali, uma rugosidade ali, né, uma fratura com um pouco mais de saliência, né, ela vai influenciar o quê? Na resistência ao cisalhamento. Né? No peso específico, não. Na densidade, não. Composição química, não. Tá? Então, a resistência ao cisalhamento entre as fraturas é o que dá, né, esse aumento, né, devido à rugosidade. Quarta questão. O processo de formação de rochas sedimentares envolve resfriamento do magma? Não. Isso se dá para rochas ígneas. Transformação por pressão e temperatura? Não. Transformação por pressão e temperatura é metamórfica. Item C, compactação e cimentação de sedimentos. Correto. Tá? Item D, cristalização direta dos minerais? Não, os minerais já estão cristalizados, né? Eles são apenas reconsolidados aqui durante o processo de formação de rocha, tá? Então, quarta questão, item C. Quinta questão. O espaçamento entre descontinuidades. Né? Você tem ali uma rocha e você tem algumas descontinuidades. O espaçamento que ele fala é isso aqui, tá? Em um maciço rochoso está diretamente associado a quê? Apenas a composição mineralógica? Não. Resistência à tração da rocha? Não. Grau de fraturamento? Opa, sim. Quanto maior o grau de fraturamento, maior, né? Menor o espaçamento, né? Estão interligados, né? Cor da rocha? Não. Sexta questão. O ensaio de Pesocone permite medir. Né? O ensaio de Pesocone, só relembrando, você tem aqui um terreno e tem a penetração de uma haste cuja ponteira é um cone. Tá? E aí o que você tem? Você tem uma resistência de ponta e você tem uma resistência lateral. Tá? O que diz aqui? O que ele permite medir? Apenas a resistência à compressão da rocha? Não. Resistência de ponta, atrito lateral e poropressão? Sim, gente. Quando você tem aqui certo nível d'água, ele tem uma pedrinha porosa que mede a poropressão, tá? Somente nível freático? Não. Minerais presentes na rocha? De forma alguma. Então, o item B aí é o correto. Sétima questão. O maciço rochoso apresenta alta abertura, preenchimento argiloso, baixa rugosidade. Quer dizer o quê? Você tem ali um maciço, você tem aqui algumas descontinuidades, e essas descontinuidades, a abertura delas é um pouquinho maior, certo? Ela é lisa e é preenchida com argila, tá, pessoal? Isso é ruim. Por quê? Porque ela sendo lisa, você, né, não tendo muita rugosidade, você não tem muito atrito. E ela sendo preenchida com argila, essa argila saturando, ela vai ficar mais escorregadia. Então,
acaba sendo um pouco ruim para a resistência do maciço. Então, item A, você tem alta estabilidade e deformabilidade. Não. Se dissesse que, no caso aqui, né, o maciço, eu acabei de falar que ele perde resistência, então não pode ter alta estabilidade, né? Item B, elevada resistência global, também não. Item C, condição crítica para ruptura e tendência à infiltração por caminhos preferenciais. É o mais correto aqui, tá? Você tem as fraturas, podem ser caminhos preferenciais, e você tem perda de resistência, né? Comportamento equivalente de rocha intacta? Não, tá? Oitava questão. Uma área contaminada por chumbo apresenta baixa mobilidade do metal após o tratamento com hidroxapatita. O principal mecanismo responsável é... E aí, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: quando você tem aqui o terreno e você tem a presença ali, né, de chumbo, né, Pb, a hidroxapatita, gente, é um fosfato em que vai, né, atuar aqui atraindo o chumbo para ele, vai liberar algum elemento, como por exemplo cálcio, sódio, no solo, aumenta o pH. E aí o que acontece, pessoal? A hidroxapatita, como você tem essa troca iônica, né, o chumbo ele fica imobilizado, ele sedimenta ali, tá? Então ele não vai para canto nenhum mais. Então, item A, dissolução do metal. Não acontece dissolução, tá? O que é dissolver, gente? Por exemplo, né, um exemplo simples, a NaCl, né, o sal de cozinha, por exemplo, você vai em água, você dissolve ele, né, ele não é o caso, tá? O chumbo ele continua lá, tá? Então não é o caso de dissolução. Precipitação do fosfato insolúvel. É o que eu falei para vocês, né? O fosfato, a própria hidroxapatita é um fosfato, tá? Ele tem fósforo na sua composição. Então, acontece uma troca de elementos ali, né? Ele libera alguns elementos e absorve o chumbo, tá? Então, precipitação de fosfato insolúvel é o correto, tá? Oxidação do chumbo. O chumbo não oxida. Não, errado. Redução química do metal. Também não, tá? Então, o item correto, o item B. Questões dissertativas, gente. Nessas questões dissertativas, na nona questão, uma área destinada à implantação de um aterro sanitário apresenta um solo argiloso superficiais sobre uma camada de solo arenoso e em maior profundidade em rocha alterada. Então você tem, né, uma região aí que você vai fazer o aterro sanitário. Tem ali o aterro a ser construído, tá? E nessa região você tem, né, a presença de solos argilosos superficiais, ok? Sobre uma camada de solo arenoso, então você tem outra camada aí, né, de solo mais arenoso, e depois a rocha propriamente dito, tá? Uma rocha alterada, não é uma das rochas das melhores, né? O local possui histórico de contaminação por hidrocarbonetos derivados aí de petróleo, né? E aí você tem que fazer o seguinte, né? Propõe um plano de investigação geotécnica utilizando métodos diretos. E aí o que você vai fazer, gente? Aí a coisa é muito simples, tá? Você vai perfurar aqui até chegar na rocha. Você tem uma sondagem SPT para avaliar as camadas que você tem ali presente. Quando chegar aqui na rocha, você faz uma sondagem rotativa. Pode fazer outro tipo de sondagem, pessoal? Métodos diretos. Além dessas sondagens, aí você teria a sondagem a trado, que você pode fazer ali superficialmente, tá? Mas como você vai fazer uma sondagem rotativa, não é muito recomendável, tá, pessoal?
Então, o ideal é que você faça uma sondagem que eu chamo de sondagem mista, que é a sondagem SPT mais a rotativa, tá? Justifique tecnicamente a escolha de cada meta em função do terreno e dos objetivos fundamentais, dos objetivos ambientais. Então, pessoal, o SPT ele vai avaliar, certo? Por que eu estou escolhendo SPT? Porque é uma investigação própria para solos, tá? Em que você vai avaliar a espessura das camadas e de repente até o mesmo nível freático, que é fundamental aqui, né, numa avaliação de contaminação, por exemplo, tá? Já a sondagem rotativa, ela tem a função de avaliar, né, se a rocha de fato é alterada, se ocorrem fraturas, certo? Que também é fundamental, né, na análise ambiental, tá? E não só isso, gente. Ele fala que o local possui história de contaminação por hidrocarbonetos. As duas sondagens vão permitir coletar amostras, tanto na SPT quanto na rotativa, para você avaliar se realmente, de fato, tem contaminação. E aí, nesse item B, o aluno tem que colocar exatamente isso, tá? Você tem que colocar que o objetivo da investigação não é apenas determinar as espessuras das camadas ou a qualidade do solo, é determinar se isso aqui está acontecendo naquele local, tá? Item C. Explique quais parâmetros geotécnicos e ambientais podem ser obtidos a partir dessas investigações, tá? Nesse item B e item C, meio que eu já expliquei um pouco, né? O item C, parâmetros geotécnicos. Aí você meio que pode até ficar um pouco repetitivo, né? Você já poderia ter colocado só o item A e B, mas tudo bem. No item C, você vai ter que parâmetros geotécnicos, espessura das camadas, né? Você vai ter a resistência do material, que é fundamental, você vai construir um aterro, né? Você vai ter a possibilidade de avaliar a permeabilidade do solo, grau de fraturamento, certo? No caso da sondagem rotativa, grau de alteração, parâmetro RQD, enfim. E ambientais, né, o potencial de contágio. Se você não falou no item B essa questão, né, da contaminação por hidrocarbonetos, no item C você pode, né, falar a respeito, tá? Então tá tudo bem. Então no item C também poderia ter dissertado a respeito, né, sobre a questão da contaminação e da investigação, né, se o material ali de fundação tem alguma contaminação de fato por hidrocarbonetos, tá? Item questão 10, né? Uma área por mineração recuperada para uso como parque ecológico urbano, duas áreas estão disponíveis. Então, você tem aí uma área A com rochas basálticas intemperizadas e uma área B, rocha arenítica altamente porosa e friável, baixa resistência, tá? Quem não sabe o que é friável, é aquela rocha bem ruim, certo? Bem de baixa resistência. Então, o item A, compara as duas áreas quanto à formação de solo, fertilidade e estabilidade superficial. Quanto à formação de solo, a área basáltica, pessoal, o basalto tem muitos minerais. Você tem uma formação de um solo tendendo para ser um solo argiloso, tá? Areno argiloso, altamente fértil pela sua composição mineralógica rica em minerais e com maior estabilidade superficial, uma vez que o solo argiloso ele tem mais resistência, tá? Já a área B, uma rocha arenítica, pessoal, arenito. O que é o arenito? Uma rocha de areia. Ele não vai ser uma rocha, né? Vai ser então formado um solo arenoso, baixa fertilidade e baixa estabilidade. É um solo que é potencialmente erodível, tá? Item B. Avalie a área, qual a área apresenta melhores condições para recuperação ambiental e revegetação. Bem, a área A apresenta melhores condições de recuperação e revegetação por ser mais fértil. E o item C. Discuta o tipo de rocha influencia no ciclo hidrológico local e no risco de erosão. Bem, gente,
a área B, por ser arenito, ela é altamente porosa e permeável. Então, em relação ao ciclo hidrológico local, a área B ela vai influenciar muito mais do que a área A, certo? No potencial de água que está infiltrando. Tá? Então, choveu, por exemplo, a área A vai ficar meio alagada, a área B, a água vai toda, né, sendo infiltrada ali pelo material. Tá? E a questão do risco de erosão, a gente já falou, né? Só complementando ali o item A, a área B, né, ela vai ter um risco de erosão maior, tá? Bem, 11ª questão, gente. Nós pedimos para calcular o PR e o RQD nos trechos, né? Eu vou fazer aqui no cantinho. Primeiro trecho. Você tem o PR. O que é o PR, gente? É tudo que tu recuperou. Então, perfurou 1,20 m, é como se você tivesse aqui o terreno e aí você fizesse uma sondagem atingindo 1,20 m. Isso é a manobra, tá? Isso a gente explicou durante a aula. Eu tirei alguns slides só para explicar o que é manobra, tá? Então, a manobra, pessoal, de 1,20 m é esse trecho aí, certo? Que nós estamos analisando, tá? Nesse intervalo de 1,20 m, quanto é que ele recuperou, pessoal? A caixa tem 100 centímetros, 1 metro. Então, foi recuperado de 1,20 m, 1 metro. Então, PR é o que você recuperou, dividido pelo comprimento da manobra. Deixa eu pegar aqui a calculadora. 100 dividido por 120, 83%, tá? E o RQD? O RQD, você vai somar todos os pedaços, né, maiores do que 10 centímetros, tá, pessoal? É igual a 10 centímetros. Desconsidera, tem que ser maior do que 10. Então, aqui, ó, você tem um pedaço aqui, pegando aqui no meio, de 30 centímetros, tá? Você tem aqui um outro pedaço, certo? Ó, você tem 20 centímetros. Esse aqui você desconsidera, esse desconsidera, porque todos estão menores do que 10, tá? E daqui, ó, você tem outro pedaço, também 30 centímetros. Então, você tem 80 dividido pelo comprimento da manobra. Tá? 8 dividido por 12, 66%. Segundo trecho. Você tem um PR. Aqui do segundo trecho, ele vai de 1,20 m a 2,50 m. Você tem aí 1,30 m, tá? 1,30 m. Então, ó, é 100 que recuperou, dividido por 130. Deu quase a mesma coisa, né? Então, 100 dividido por 130, 76,9%. E o RQD? O RQD, você tem aqui, ó, 10 centímetros. Tem 10 centímetros? Não conta. Aqui você tem 10, 20, 30, 40. Nesse aqui você tem 20. Esse não conta, esse também não conta, e aqui você tem 20. 20, 40, 80. 80 dividido por 120. Perdão, por 130, que é o comprimento da manobra, tá? Então, 80 dividido por 130, 61,5%. Ok. 12ª questão. Gente, a questão é simples. Aqui ele fala, né, de uma mina abandonada de calcário que apresenta sinais de intemperismo devido à infiltração de água ácida ao longo de vários anos.
pretende-se implementar uma estrutura de contenção local. Para isso foi extraído um testemunho cilíndrico. Então você tem lá uma região, foi feita uma perfuração. Nessa perfuração você tirou ali uma amostra cilíndrica, certo? Com 10 centímetros de altura e 5 centímetros de diâmetro, tá? Massa total, gente, 380 gramas. E a carga ruptura de uniaxial foi 35 kN, tá? Ele me dá, então, os valores típicos dessa rocha sã e pede qual o peso específico da amostra, gente. Pessoal, isso é conceitual, tá? Eu nem coloquei a fórmula porque é conceitual. O item A, o peso específico, o que a gente falou? É peso sobre volume. Coisa simples, é a densidade da rocha. O peso é 380 gramas, é 0,38 quilogramas vezes a gravidade. A gravidade eu até dei aqui 9,81, tá? 9,81. Isso é conceito básico de física. E o volume? O volume é o volume do cilindro, tá, pessoal? O que é o volume do cilindro? A área da base, πr² vezes a altura, tá? Então, essa aí é o volume da nossa amostra, tá? Então, aqui vai ser π vezes o raio ao quadrado. O diâmetro é 5 centímetros, então o raio é 0,025 metros ao quadrado, tá? É 2,5 centímetros o raio, dividido por 100, dá 0,025, tá? Metros. Vezes a altura, 10 centímetros, que é 0,1 metros, tá? Então, eu já estou convertendo todo mundo aqui para quilonewton, para newton, né, por metro quadrado, tá? Então, fazendo aqui a conta, ó, 0,38 vezes 9,81, isso dá 3,72 newtons, tá? Dividido por π, cadê o π aqui na minha calculadora? Não estou achando, mas dividido por 3,14159, pegar aqui o π, dividido por 0,1, dividido por 0,025, dividido novamente por 0,025, tá? Então aqui deu 18.985 newtons por metro quadrado, tá, gente? Isso aqui é em newtons. Se nós dividirmos por 1000, eu tenho a resposta em quilonewtons, tá? Então, o peso específico, ele está dando aqui aproximadamente 19 quilonewtons por metro quadrado, por metro cúbico, perdão. Por metro cúbico, a densidade, tá? Calcule a resistência à compressão simples da rocha. Então, no item B, deixa eu fazer o item B aqui, a resistência à compressão simples, gente, é a força dividido pela área, coisa simples, tá? A força, ele me diz que foi de 35 quilonewtons, 35, dividido pela área, π vezes o raio ao quadrado, 0,025 ao quadrado. Então, vamos lá. 35 dividido por π, dividido pelo raio ao quadrado. (17.825), certo? Ou, né, se eu dividir por 1000, isso aqui é em quilonewtons por metro quadrado, tá, gente? Se eu dividir por 1000, eu botei em megapascal, né? Então, isso aqui dá 17,8, dá 17.825
quilonewtons por metro quadrado, que é igual a 17,8 MPa, megapascal. Você divide por 1000, você tem a resposta em MPa. E aí o item C, gente, com base nos resultados, interprete o estado da rocha e explique o papel do intemperismo químico na alteração dessas propriedades. Aí você pode ver que, o que seria a resposta do item C? O peso específico original é 26. O que foi definido, o que foi medido, deu 19, bem menor. Resistência à compressão. O tradicional para esse tipo de rocha é 80. Só que o que foi determinado deu 17,8, tá? Bem menor, tá? Algo em torno de 1/4, da resistência original. Então, vocês notem que perdeu peso específico, perdeu resistência devido ao intemperismo. O intemperismo ele faz o quê? Com que os minerais deixem a estrutura original da rocha, a rocha fica frágil, fica porosa, e aí você observa essa porosidade, essa maior porosidade no peso específico. Por isso que o peso específico foi bem menor do que 26 kN, deu 19. E isso faz com que a rocha também, nessas microporosidades que criam devido ao intemperismo, faz também com que a rocha fique frágil. Por isso que a resistência também foi menor, tá? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí as respostas. Um forte abraço e até a nossa aula.